Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live. Estou esperando a professora Araré entrar aqui na live ao vivo comigo e para a gente falar um pouco sobre a função, né, do vereador, né? Qual que é a real função do vereador nas cidades, quanto que eles podem ajudar, o que eles devem fazer, o que eles não podem prometer, né? O que eles podem prometer. Então, pessoal, entender um pouco a diferença, né, do poder legislativo, do poder executivo, né? Então tudo isso é importante, esse debate para que a população possa entender, né, o que cada um pode fazer. Convidando aqui o Mararé para participar. Mas essa que é a nossa live hoje, né? Eu espero que vocês gostem aí do bate-papo. Professor, Oi, eu te ouço, mas eu não estou me vendo ainda. realmente não está aparecendo a sua imagem, professor. Deixa eu ver. Calma lá. Eu vou... Tá, ok. E outra coisa, pessoal, vocês podem fazer perguntas também na live, que a gente vai deixar um tempo aí disponível para fazer essas respostas. Vamos ver aqui, professor Araré. Agora Agora tá. sim, grande Araré. Como é que tá, Gilberto? Tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo bem. Queria Tudo ótimo agradecer, também. queria agradecer a sua participação aqui, né? Aceitar o convite, né? De participar dessa discussão, né? Na maioria das vezes que a gente se encontra na sala dos professores em Barretos, acho que 99% a gente acaba falando de política, né? É um papo que a gente gosta Verdade. e a gente trouxe isso agora para uma live aqui para o pessoal poder acompanhar. Lógico, um tema aí específico, né? Para o Sim, pessoal, para o povo poder entender, né, as diferenças que tem. Eu, no mandato que eu tive, que eu estou, né, na vereador, sofri muito com isso, né, desse entendimento, né, de poder entender o que realmente o vereador tem que fazer. Né, e o povo às vezes não entende sim, muito bem, né? A galera acha que o sim, prefeito manda no vereador e o vereador tem que fazer o que o prefeito está mandando e ponto final. Quem que é o vereador para sim, querer discutir projeto que o prefeito está mandando? Então, é muito sim. complicado isso e quando você pega uma cidade menor acaba sendo até mais complicado ainda. Mas uma visão É, geral, eu acho que tem esse entendimento que é difícil. Então, nada melhor do que o Araré. Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal te conhecer melhor, né? E esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Tá bom, Araré? tá Primeiro, ótimo. e, ó, Tá muito joia. obrigado por você ter aceitado aí participar desse bate-papo, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço, meu. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar sobre esse assunto, né? Como o Gilberto tinha falado antes, eu sou professor, né? Eu dou aula de ciência política já há uns 16 anos, é a minha matéria principal. Eu fiz mestrado e doutorado na área. Gosto muito de conversar sobre política, escrevo para o blog legislativo do Estadão já há uns 4, 5 anos, né? Tem uma coluna quinzenal lá. E agora, em época de eleição, o debate aumenta e é uma época de muita demanda. Primeiro porque eleição após eleição vem mudando as regras das eleições, o que gera uma certa instabilidade em quem é candidato, em quem vota, na prestação de contas, porque o que vai ter de vereador e prefeito que vai ser eleito e depois vai perder mandato por conta dessas alterações, não está escrito. Então, e outra coisa, a questão do vereador que você estava dizendo, né? Em parte isso é culpa dos próprios vereadores que durante a campanha também não sabem muito bem suas atribuições
e fazem promessas que não têm sentido, né? Aumentar o número de vagas na creche, não atribui isso a ele, né? Aumentar o número de vagas na escola, é o Estado muitas vezes que toma conta disso. Ele não tem orçamento próprio para poder fazer as coisas, né? Ou o contrário, como você disse, achar que não pode se meter na vida do executivo. Pelo contrário, uma das funções do vereador é se contrapor ao executivo para balancear os poderes, para mostrar que o prefeito não pode tudo, para fiscalizar as obras do governo, para fiscalizar o gasto de verba da prefeitura. Então, uma das funções principais, né, além de legislar, né, o vereador ele pode criar novas leis, extinguir leis antigas, fazer emendas nas leis já existentes, né? Inclusive, em relação a isso, né, eu tenho percebido aqui em Rio Preto, né, onde eu moro, que essa legislatura que passou tanto de lei inútil que foi criada, porque quando você vai ver, ela confronta com a lei estadual, confronta com a lei federal, e aí a lei perde o sentido, você gasta-se um tempo exagerado criando leis que não vão ter utilidade depois, justamente por falta de conhecimento um pouco da lei geral. Não, exatamente, isso quando não faz uma lei que contradiz uma lei federal ainda por cima, né? Muitas vezes acontece isso também. Acontece muito isso. Araré, você acabou falando dos poderes. Eu acho que deveria partir por isso, né? A parte dos poderes para as pessoas começarem a entender, né? O que é um poder, o que é o outro, o que é o outro. Eu acho que se você começar a explicar isso para a gente, a gente já começa a entender, né, as diferenças, né? Que ninguém está sobressaindo sobre ninguém, né? Os poderes existem exatamente para equilibrar, é isso, né? Isso, exatamente. Né? Nasce da teoria de um teórico político, né? Eu ia falar Thomas Hobbes, mas não é o Hobbes, não. Que vai falar da tripartição do poder, me fugiu o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro. Montesquieu. Montesquieu. Né? Montesquieu, é Montesquieu. O espírito das leis, ele vai falar, né, sobre a tripartição dos poderes. Né? Ele vai dizer que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, devem ser independentes, né, e devem ter equipotência também, ou seja, devem ter o mesmo peso, para um não se sobressair sobre o outro, para não haver domínio de um sobre o outro. Os três tendo independência e equipotência, um vai fazer a fiscalização do outro, gerando o que ele chama de moderação, né? Essa moderação seria justamente o resultado de um poder fiscalizando o outro, tendo independência em relação ao outro e tendo equipotência, ou seja, ter potência, ter força igual. No caso do legislativo, do vereador, né, da Câmara Municipal, ela desempenha um papel similar que desempenha, por exemplo, o senador e o deputado na esfera federal. Né? A função dele, então, é legislar, né? A principal é criar as leis, votar as leis, fazer emendas às leis existentes, extinguir leis. Então, nesse sentido, é muito parecido. Mas também é parecido a relação dele com o Poder Executivo. Né? A relação ela tem que ser de certa parcimônia, porque também são sempre tudo, mas de dependência e de crítica. Né? Essa visão crítica a respeito deixa eu só recusar uma chamada aqui. Deve ser reforçada sempre, porque essa coisa da parcimônia é importante, porque não é uma harmonia cega, né? Você deve ter sempre uma visão crítica para poder esses poderes desempenharem justamente essa função. Então, o legislativo deve legislar e fiscalizar, o executivo tem como função, justamente como a gente diz, executar, né, propor algumas políticas, executar essas políticas, e o judiciário, o TCU, ou localmente, né, o Tribunal de Contas Local, tem justamente a função, a justiça eleitoral, de controlar isso para que elas não fujam do que a gente chama que é o governo perene, né, a Constituição. Por que é tão importante a Constituição? Porque a Constituição é o governo de quem governa. Né? Os governos são transitórios. Né? O prefeito é transitório, o governador é transitório, o presidente é transitório. O que está acima deles? A Constituição, porque ela tem que ser a referência de quem governa. Por isso que a gente fala que a Constituição é o governo de quem governa, para não se contrapor a ela, nem extrapolar ela. Por isso que é importante sempre a gente ver a legalidade dos atos, né, ver se está sendo feito de acordo com o que deveria ser. Por isso que é tão importante a Constituição, a gente sempre referenda-se na Constituição, porque ela é um instrumento de balizamento para a gestão pública, para a ação do executivo, e o vereador tem que usar dela também para fazer essa fiscalização, né, sem dúvida, das ações do prefeito. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, é aquela coisa, né? É importante a função do vereador fiscalizatória, né, para que possa ter esse equilíbrio entre os poderes. Né? Então, tem que deixar bem claro, né? Porque muitas vezes que a gente se encontra, o pessoal fala, para que vereador? Não precisa de vereador.
só o prefeito ali e já é o suficiente, né? Então, não, né? Então, precisa ter, a gente parte Imagina, desse... isso seria um absurdo. É, Mas em a gente- parte disso, né, Gilberto, vem do que a gente vem passando nos últimos anos, que é um processo de demonização da política, né, de desqualificar o político, como se todo exatamente. político fosse ruim, e necessariamente por conta disso a política é desnecessária. O contrário da política, né, a política é a arte de conversar com quem pensa diferente, de gerir a cidade com pessoas que pensam diferente. O pensamento diferente é fundamental para a criação, né, de novas saídas, né, para uma nova dinâmica. O problema é que no Brasil a gente entende que o debate é o debate do confronto. Né? Eu debato com você para ver quem ganha, quem humilha quem. E a lógica do debate é outra. Você debate, né, para tirar coisas em comuns e todo mundo seguir em frente. Né? Então a política ela é Exatamente, necessária exatamente. e o vereador é extremamente necessário. Tem a demonização da política por um lado, e por outro lado também eu entendo que tem a falta de capacidade de alguns vereadores, e eu sei que não é seu caso, porque eu sou seu amigo, né, de entender a função do vereador, né, de entender o papel do vereador como representante da sociedade. Então, ele descola da sociedade, né, ele se elege, faz toda aquela campanha, se elege, e depois se descola da sociedade. Ele não tem uma representatividade. Por isso que eu falo, representação não tem a ver com quantidade necessariamente de vereador. Você pode ter muito vereador e não ter representatividade. Como você pode ter um número menor de vereador e ter vereadores que Exatamente. representem, de fato, o espectro político, social, cultural, religioso da sociedade. Então, essa visão um pouco deturpada de que isso é desnecessário ou não tem que ser remunerado, é em parte por conta de grupos que demonizam a política, e hoje a gente tem grupos suprapartidários, que é interessante, né? Sempre fizeram a crítica da política, né? Criticaram os políticos, e estão fazendo o que hoje? Eles pegam e colocam representantes nos partidos para se candidatarem à vaga daquilo que eles criticavam. Então a gente tem uma série hoje de movimentos suprapartidários no país, que dão preparação, formação para os candidatos a vereador, dão coach, né? E aí o cara vai se candidatar àquilo, ou seja, você demoniza, abre o espaço, depois o sujeito vai lá e se candidatar àquilo que ele criticava. E eu pergunto, qual a Uhum, autonomia desses candidatos? Né? Depois, exatamente. eles representam o povo ou representam o grupo suprapartidário que colocou ele lá? Né? Muitas vezes essa... Então, esse processo de desqualificação do trabalho do vereador, ele tem que ser combatido, nós, enquanto sociedade civil, porque há uma importância muito grande. Você imagina o executivo sem esse contrapeso, né? Sem essa representatividade da classe vereadora, e a gente tem que começar a enfrentar esse discurso de demonização da política. Falar, não, pera lá, meu amigo, tudo é político. Quando você está com um papel de bala na mão e você escolhe jogar ele no chão ou jogar no lixo, você está fazendo uma decisão política. Entendeu? A gente tem que mostrar para as pessoas que a política não é aquilo, né? Aquela coisa feita por poucas pessoas, né? Escondido, decidindo a vida dos outros. Por isso que a outra Exatamente. dimensão é o vereador conseguir trazer as pessoas a participarem da vida legislativa. Não podemos imaginar, né, nessa coisa da personalização. Eu voto no sujeito para o sujeito resolver meus problemas. Não. Eu voto no sujeito para ele ser um canal meu, né, dentro do processo político, dentro do processo democrático. Isso não anula a minha obrigação de participar da vida política do município. Sem dúvida nenhuma. Araré, eu elenquei aqui algumas questões até para a gente ir discutindo, né, ao longo da live. E tem uma aqui, um tópico aqui que seria interessante, né? O que o eleitor pode cobrar do vereador? O que você acha que o cara que ele poderia cobrar do vereador? Seria, Eu acho, né? seria Eu a acho que, em alçada primeiro dele, lugar, né? ele deve cobrar transparência da gestão, né, do vereador. O vereador pós-eleito tem que dar esse feedback, esse retorno. Né? É um processo cíclico para se fechar. Campanha, eleição, vereança e o feedback para o eleitor. Isso é fundamental, ele tem que saber o que está acontecendo. O problema é que, muitas vezes, durante o período eleitoral, a gente tem um acirramento, as pessoas tomam um lado como se fosse um time de futebol, mas depois que Exatamente. passa, as pessoas se desinteressam pela política em si, né, que é o dia a dia da política. Eu tenho dito para os vereadores, né, a gente está montando um curso, né, eu tenho dito o seguinte, essa eleição é um pouco diferente porque a gente já está tendo um eleitorado um pouco mais politizado, um pouco mais consciente dos seus deveres e obrigações. Segundo, vai ser uma eleição da internet. Né, vai ser uma eleição que vai se dar muito na internet e ela pode aproximar mais o candidato Do eleitor.
dos seus eleitores, né? Pode ser que isso aconteça, né? Então, eu acho que, primeira coisa, o vereador dá esse feedback. Segundo, o vereador tem que fiscalizar a gestão municipal, tem que fiscalizar o executivo, né? Ele tem que dar conta disso, né? Como está sendo gasto o dinheiro do município, né? Onde está sendo investido, quais são as prioridades também. Esse levantamento de prioridade junto à população é muito importante, porque o dinheiro que está sendo gasto é dele. E segundo também, quando o vereador, ainda candidato, propõe as coisas, você também tem que perguntar de onde vai sair esse dinheiro, de onde vai vir o recurso, de onde vai vir o financiamento para isso. A gente sabe que está escasso, né, a receita municipal. Então a gente tem que escolher aonde a gente vai aplicar, e tem que aplicar muito bem. Eu acho que essas duas coisas, o Gilberto, é fundamental para a população acompanhar e cobrar do vereador. Posso dar alguns exemplos até. A gente tem um problema Sim. O que se deu lá na saúde, né? Então o prefeito acabou abrindo uma sindicância, né, para apurar o caso aqui, e passou-se mais de 120 dias e não tem relatório, não tem nada dessa sindicância, né? E eu fiz uma proposta, agora estou fazendo uma proposta, estou levando isso para a Câmara para discutir entre os vereadores, da criação de uma CEI, né, de uma comissão especial de inquérito, justamente para investigar isso. Por que, né, que isso não tem relatório, não tem nada, o que realmente aconteceu. Então eu acho que é uma das funções do vereador, sem dúvida nenhuma, né? Não vai querer acusar ninguém, Sim. não é nada disso, é só apurar os fatos. Não. Aí as pessoas pensam até, Arara, que porque você é contra o prefeito, por isso que você está fazendo isso. Não, imagina se você vai lá, faz uma CEI e mostra para o pessoal, não tem nada, ó, fizemos aqui, tudo certo. Fica até melhor para o prefeito, né? Porque passou por um crivo ali e teve uma solução. Ó, não teve nada, não tem nada de errado, né? Faz um relatório, faz tudo, mostra tudo certinho. E as pessoas têm muito medo disso, né? Sim, fica... eu acho que o gestor público, o Gilberto, ele tem que estar o mais tranquilo possível quanto à investigação, à transparência. Eu acho que isso tem que se tornar uma rotina, tá? Ser avaliado. Ele não tem que ter medo nem dificuldade nenhuma em se colocar nessas situações. Eu acho que é óbvio que a gente sabe que muita gente tenta usar politicamente isso, né? Mas se a pessoa está tranquila em relação, né, à maneira de gestão, né, como está gerindo, ele não tem por que se opor a isso. E eu acho que uma função muito importante do vereador é justamente propor, quando for o caso. Aqui em Rio Preto a gente teve recentemente isso, também passou do prazo, não teve relatório, acabou não gerando nenhum produto final. Mas eu acho que é isso, a gente tem que insistir até que a gente tenha uma governança totalmente transparente. O que você acabou de falar aí, o som deu uma cortada. Na hora que você deu o exemplo de Rio Preto, cortou aqui, eu não sei. Eu falei que em Rio Preto, aqui a gente teve uma CPI, né? De bolsa dos atletas, mas foi prorrogando, houve boicote, a gente não teve um resultado final disso. Exatamente. Porque as pessoas tendem a entender isso como uma perseguição, ou como uma coisa desnecessária ou ruim. Eu disse que isso tem que se tornar uma normalidade a ponto da gente ter uma governança totalmente transparente, sem medo de expor qualquer dado. Exatamente. E aí fica nesse empurra, né? Vai empurrando isso, aí sim parece que é verdade. Não, realmente teve rolo, teve desvio, teve... Então tem que apurar e colocar a pá de cal, né? Falar, ó, fizemos aqui, se teve culpado, punir os culpados, se não teve, ó, pessoal, fizemos tudo certinho aqui, ó, não tem nada, né? Então isso tem que ocorrer, sim, sem dúvida nenhuma. Bom, legal. Essa parte, deixa eu pegar aqui mais um item para a gente falar, né? O que você acha? Tem umas perguntas aí no chat aqui também, né? Então, depois a gente vai deixar mais no final para a gente responder, né? Fechado. E eu queria saber o seguinte, o que você tem para falar dos novos candidatos, né? Eu vejo na minha cidade, nem vou comentar o nome do menino, mas eu vi alguns posts dele, né? E o cara tem em torno de 20 anos, né? Acho que ele é estudante de direito até, e eu vejo ele todo engajado, né? Que vai entrar, vai ser candidato a vereador. Eu acho isso excelente, né? Essa participação dos jovens. Você tá vendo isso? Você consegue enxergar que os jovens hoje estão participando mais? Como que você analisa essa evolução da política no Brasil, essa conscientização dos jovens? Sim. Eu acho que a participação deles é fundamental, né? Porque se eles compõem a sociedade, né, você tem que imaginar que a Câmara Municipal tem que refletir, né,
de maneira mais acentuada ou menos acentuada, o que a gente tem na sociedade. Então, a importância da participação jovem, ela é grande. Agora, o fato em si só de ser jovem, ou o fato em si só de ser velho, não diz muita coisa, né? Ele tem que ser jovem, mas tem que se qualificar enquanto jovem. Ele tem que estar também próximo aos jovens, para poder ser esse representante dos jovens. Ou seja, ele não pode imaginar que ele detém, olha, eu sou jovem, logo por ser jovem, eu sei o que o jovem precisa. A gente tem, por exemplo, se você é um jovem de classe muito alta, você não vai ter o conhecimento da necessidade do jovem de classe mais baixa. Então, você tem que estar próximo também dos jovens, de maneira geral. Eu convivo com muitas pessoas e algumas pessoas acham, por exemplo, quando eu falei que o álcool gel era um luxo, eles falam, mas como assim álcool gel é luxo? É que todo mundo tem. Eu falei, não, calma lá. Todo mundo tem no seu círculo de amizade. Tem muitas pessoas que não têm acesso a isso. Então, eu acredito que, primeiro, aliás, eu acho que quando o sujeito se candidata, ele tem que se perguntar, por que eu estou sendo candidato? Primeira coisa, porque se ele não souber responder isso, Gilberto, ele não tem que ser candidato. Ah, eu quero ser candidato porque meu pai foi candidato, ou porque eu tenho uma vaidade. Não. Você tem que ter já, olha, porque eu represento isso, porque eu vou trazer isso, porque eu tenho como objetivo. A vereança em si, ela é meio para alguma coisa, ela não pode ser o fim em si. Então, o jovem que está entrando, ele tem que se perguntar também, mas por que eu estou entrando? Eu estou entrando porque eu acho que é legal, porque vai me dar status, ou porque eu tenho algo a agregar, eu tenho algo a trazer de novo. Se ele conseguir responder bem essa pergunta, né, se ele conseguir entender o motivo que ele estava bom, eu estou lá, porque eu preciso renovar de fato a Câmara. Tem pessoas que não conseguem entender a perspectiva do jovem, ok. Agora, ele pode ser jovem, ter uma puta cabeça de velho, né? Perdão pelo palavrão, né? E não representar jovem coisa nenhuma. Então, ele tem que, eu acho que a primeira coisa é se perguntar o porquê que ele está fazendo isso, o objetivo e segundo dele, momento, tentar buscar os elementos para representar essas pessoas. Não, sem dúvida nenhuma, lógico, não é porque é jovem que é bom, não é porque é velho que é ruim, isso não vem ao caso. Eu chamei atenção até para a questão de jovens, né, basicamente pelo interesse, né, se realmente a gente tem hoje uma população com um interesse maior, né, na política, né, e se isso reflete pela juventude, né, ou pelos mais velhos, né, mas para essa discussão, né, de querer algo novo, né, se interessar pela política para querer fazer algo novo, né, algo melhor, não só para o município, mas para o país também, né? Sim. Araré, eleições, a gente viu aí que foi para o dia 15 de novembro, né? O que você acha? Isso afeta muito a vida, a campanha em si? Já afetou, né? Lógico, mas quanto que isso impacta, né? Qual que é o impacto que isso traz para eleitores? O que eles têm que ficar atento? Qual que é a sua opinião aí dessa questão da pandemia com eleição? A gente viu que ficou um período aí meio relutante de adiar, né? Dar um tempo maior de mandato, né? O Barroso falou não, de jeito nenhum. O cara foi eleito para 4 anos, é 4 anos, vão ser 4 anos e ponto final. Né? Como que você vê isso nesse momento de pandemia, né, que o mundo aí está passando? Eu acho que o adiamento da eleição foi necessário, mas também acho correto que não tenha passado para o ano que vem, porque é justamente o que ele disse, né? Você tem 4 anos, se a gente passasse para o ano que vem, ia ficar um período aí muito estranho, ia quebrar essa rotina e abrir uma exceção perigosa. Por outro lado, eu entendo que o que afeta mais a eleição desse ano, né, é justamente a pandemia. Né? Ela vai ter que fazer com... Aliás, as mudanças que a gente vem tendo nas últimas eleições já reestruturaram muito a campanha dos vereadores. Né? O uso de material de divulgação, outdoor, muro pintado, todas essas restrições já fizeram que o vereador, na eleição passada, tivesse que gastar mais sola de sapato. Né? Ele teria que estar mais próximo do eleitor. Eu não sei se isso vai ser tão viável nessa eleição, por isso que eu acho que as redes sociais vão ter um papel muito grande. Né? Há um bom tempo já que a mídia oficial comum, né, não é para vereador muito importante. Alguns casos é patético até como eles se apresentam e falam o nome e o número, né, mas educação, saúde, trabalho, coisas genéricas assim. A rede social não, a rede social permite que ele se explane melhor, que ele mostre o que ele pretende fazer, o que ele vai defender lá dentro. Então, a rede social vai ter uma importância muito grande e você conseguir, o vereador vai ter que criar conteúdos relevantes para poder agregar as pessoas em volta.
Porque se você colocar teu nome e teu número não adianta, você tem que ter conteúdo relevante em torno da sua pessoa para você agregar uma base. Eu imagino que os candidatos já devem ter uma pequena base, né, mas tem que ampliar Sim. isso. Então as redes sociais vão ter uma importância muito grande. A gente vai ter a primeira vez que não vai ter composição majoritária, então não vai ter, não vai valer a composição de vários partidos para eleição de vereador, né? Então a tendência é que você tenha mais partidos tendo candidatos a prefeitos para poder potencializar isso. Vamos ver como isso vai ser. Muita gente acha que isso é uma forma de renovar também um pouco a política, evitar a cláusula tiririca, que eles chamam, né? Evitar a personalização, aqueles sujeitos que trazem muito voto para a coligação. Então a coligação não vai ser permitida pela primeira vez essa eleição, né? Vamos ver como vai funcionar. A cláusula de barreira não vale para o municipal, só vale para o federal, a partir da próxima eleição. Mas eu acho que essa mudança também ela vai ser substancial, vai ser muito grande. E os partidos vão ter que pensar bem a composição. Né? Você pode continuar coligando no majoritário, prefeito, normal, mas para vereador não vai poder mais compor. Né? Geralmente você compunha para poder aumentar o índice, né? Para ter mais tempo de mídia tradicional, que eu falei que também isso não é mais uma moeda de troca, na minha opinião. As redes sociais tomaram esse lugar. E também você tem outras formas de compor ainda, né? Vice-prefeito, cargos depois de eleito. Mas em relação à campanha, especificamente que você falou, Gilberto, que eu dei uma fugida, eu acho que é isso, né? Uma campanha onde o vereador tem que demonstrar o maior conteúdo, né? Ele tem que demonstrar maior conhecimento, porque, como você disse, a gente está num momento mais politizado da sociedade, né? A gente teve um grande racha, né, na sociedade, entre esquerda e direita, tucano petista, mortadela e bolsonaristas, né? Bolsominions, né? Mas eu acho que a tendência, e isso não é só do Brasil, né? Em outros lugares do mundo também tem, né? Pega os Estados Unidos, né? O problema é a gente passar desse estágio para o estágio seguinte. Segunda coisa, né? A fake news vai ser criminalizada, tem que tomar cuidado, né? O candidato, com o que ele vai postar, com o que ele vai repostar, ele vai ser criminalizado por isso. E os eleitores têm que estarem muito atentos a essas questões de fake news. Ataque pessoal, o sujeito que gasta mais tempo atacando o outro, né? O outro pauta a sua campanha, ao invés de você pautar a sua campanha. O eleitor tem que estar muito atento a isso, e principalmente as fake news. Não podemos deixar que fake news determine eleição esse ano. Né? Nós temos várias agências de checagem e o candidato tem que estar ciente. Né? E os eleitores desse candidato também, que fake news ela é crime, né, e vai ser enquadrada como crime, o sujeito vai pagar pena de até 3 anos de prisão. E a gente teve muitos exemplos, acho que a utilização, né, das mídias, a gente até comentou numa live ontem aqui, sobre isso, né, sobre a questão de fake news, a questão da importância das mídias, né, que eu acho que cresceu muito de 2016 para cá, né, praticamente a eleição do Trump nos Estados Unidos, né, a eleição do Bolsonaro agora, e a eleição municipal, né, que você pega em pequenas cidades que talvez não dependia tanto assim de mídias sociais, né, o pessoal era mais no corpo a corpo mesmo, agora com a pandemia vai ser. Então acho que vai ser a primeira vez que as eleições municipais nos pequenos municípios que vão depender exclusivamente aí da internet mesmo, das mídias sociais. Não dá para você ficar visitando casa a casa com uma pandemia, o cara não vai te receber. Imagina, você foi numa casa, foi na outra, não dá, né? É uma responsabilidade social até do candidato, né? Não dá para ele fazer isso. Né? Então, a gente vê isso, né, acontecendo aí, né, e a importância cada vez maior das mídias sociais. Tem uma pergunta, galera, Fran Tomazini, ela pergunta aqui o que é lei orgânica do município. Eu acho que em algum momento você... Acho que o Araré me ouviu? Tô ouvindo. Essa pergunta, né? O que é uma lei? O que é a lei orgânica do município? Acho que em algum momento você falou de lei orgânica e ela fez a pergunta aqui. A LOM, né, Lei Orgânica do Município, ela é como se fosse a Constituição, Fran, a Constituição do município. Né? Se a gente puder fazer esse paralelo, ela é a Constituição do município. Ela não pode estar em desacordo com a Constituição Federal, né, nem com as regras estaduais. Mas ela é as regras de funcionamento da administração, né, como a administração vai trabalhar.
as normas que disciplinam, tudo isso, né? A organização dos poderes municipais, em linhas gerais, basicamente é isso. Então, você pode imaginar que ela é uma Constituição municipal, né? Que funciona como a federal e que organiza o município, e é a lei maior da cidade também, né? É bom a gente deixar claro isso, por isso que Sim, ela é tão sim, importante. sim. E muitas vezes o munícipe não desconhece ela, não tem tanto contato com essa lei. E aí também, né, o vereador pode fazer esse papel também no feedback, de trazer isso para o eleitor, de mostrar isso, né, até onde vai Sem as dúvida. atribuições dele, o que ele pode fazer, onde ele pode ajudar a população. Exatamente, exatamente. Ali tem as regras do município, né? Tributos do município, a planta genérica do município, como que é, né? Enfim, tem tudo, o funcionalismo público, né? As regras do funcionalismo público, né? Então mostra ali como que é esse funcionamento do município, as regras do município propriamente dita, né? Certo? Tem mais uma questão aqui, Araré. Como que você vê para 2021? Pessoal já eleito, prefeito eleito, os vereadores eleitos, e esse período de pandemia, a gente sabe que muitos municípios, né, principalmente o meu município aqui, Cajubi, depende muito, né, dos repasses, né, não tem uma indústria, né, enfim, a arrecadação é mínima, né, e lógico que vai, né, esse repasse vai ser menor, né, o PIB brasileiro caindo, né, isso, o repasse que tem lá do Fundo de Participação dos Municípios, né, o ICMS, isso vai ser menor. Né? O que você vê a dificuldade aí desses pequenos municípios? Como que você vê isso a partir de 2021, o trabalho tanto de vereador quanto de prefeito? Gilberto, você tem toda a razão, né? Um ano que a gente tem que imaginar que tem que ser um ano de reconstrução, um ano de retomada. E aí me assusta um pouco, né? Como eu posso dizer, né? A falta de unidade e a falta de uma coordenação nacional. O governo federal ele tem que apontar uma política para os municípios. Espera-se também do governo do estado também uma política mais clara de redistribuição para o município. Esse pacto federativo já passou da hora de ser revisto. Né? Como você disse, ficar dependente dessas verbas que vêm do governo federal e do estado, né? Engessam muito. Então, se o município tivesse mais uma parte mais efetiva dessa renda para ele gerir seria melhor. Então, esse pacto federativo deve ser discutido. Eu acho que os municípios menores vão ter que dividir equipamentos sociais, né, nesse período de retomada, porque como a gente não vai ter dinheiro ainda para fazer isso, é importante que os municípios dividam equipamentos sociais e se unam nesse momento, né, que o governo federal tenha uma política clara de retomada do emprego, né, da população de maneira geral. Eu acredito que esses programas de distribuição de renda devam ser ampliados nesse momento, porque ele tem um fator importante, ele gera um ciclo virtuoso também. Se a pessoa recebe esse dinheiro, ele gasta no município, o município vende mais, vendendo mais tem que Sim. produzir mais, gera pequenos empregos. Então, é necessário, é um momento de urgência. A gente vai sair disso, Gilberto, com mais de 100 mil mortos, não é brincadeira. Né? Não é brincadeira isso. Então, a gente tem que pensar que é um momento de exceção, e esse momento de exceção exige ações de exceção por parte do governo federal. Né? Ele tem que rapidamente criar um projeto de retomada, tem que ter repasse, ou seja, é um endividamento positivo nesse momento. A União pode se endividar, e ela deve se endividar nesse momento para recuperar, porque a gente tem que preservar as vidas, né, e gerar mais empregos. O município, ele tem ação limitada, como você disse. Vocês vão ter que ficar pedindo verba para parlamentar, brigando por verba. Por isso que se tiver uma política clara, isso fica mais fácil. E a tentativa sempre, né, aquela coisa de trazer empresas, de trazer indústrias, ótimo. Se conseguir trazer, é bom. Mas a perspectiva é que consiga? Não, não é. Não é, infelizmente não é. Então, Não o é? município, nesse sentido, e o próprio vereador, né, fica amarrado. Não dá para a gente cobrar isso do vereador, por exemplo, uma ação desse tipo. Né? Uhum. Agora, a gente tem que pensar, o município tem que começar a pensar nos planos dele também individualmente, né? Se tem o plano federal, estadual, tem que pensar também num projeto de retomada, tem que tomar conta das pessoas, Gilberto. Eu acho que é fundamental a gente pensar isso. Né? Sem As dúvida pessoas nenhuma. não podem estar passando fome, não podem estar Não pode. desabrigadas. A E a gente gente não sempre tem que pode pensar, desejar né, isso que para os outros municípios. a parte pública, né, o vereador, o prefeito, o deputado, enfim, eles são eleitos para a maioria, né, para atender o povo à maioria, né? E muitas vezes a gente vê Sim. em alguns momentos determinados leis que são feitas às vezes para privilegiar um grupo, poucas pessoas, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado
né? Porque a gente tem que verificar para o todo, né? Para a população, para a sociedade, né? Então isso tem que estar sempre bem visto e bem analisado. No segundo semestre agora, Araré, a gente tem o orçamento do município para o próximo ano. Então, isso é complicado, né? Porque vai ter um orçamento, tem que ser muito bem analisado esse orçamento, né? Para saber exatamente aonde que vai se gastar o dinheiro, e já com essa previsão que vai ser menor a arrecadação, né? O repasse para o próximo ano. Então, e é ruim, né? Porque você vai fazer um planejamento para que o outro prefeito que vai assumir depois, né? Então tem que ter uma responsabilidade Sim. muito grande em cima disso, né? Os vereadores agora, quando forem fazer, né? O prefeito, quando fizer o orçamento e mandar para a Câmara para ser aprovado, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser muito bem estudado, porque pode ser que ele não seja reeleito, né? Tem outro prefeito que possa ter daqui no ano que vem, né? E ele vai pegar um orçamento que foi o anterior que fez, né? Então tem que ter muita responsabilidade aí com o município, né? Muita responsabilidade social mesmo, para não ter impacto depois, né? Para a administração continuar, né? Prefeito Gilberto. prefeito, vereador, você está, né? E aquilo ali vai passando, então a gente tem que deixar sempre da melhor forma possível para o caminhar da sociedade aí, para a evolução natural nossa, né? Sim, nesse sentido, né, esse orçamento menor, ele demanda uma qualificação. E o que é ser republicano, né, Gilberto? É você pensar na coletividade Araré, antes de pensar em você mesmo. Araré. Oi, Cortou. Você estava voltou? falando aí, o começo que você começou a falar Tá? aí, no Isso, que comecinho cortou, agora voltou, pode repetir. o orçamento menor, ele exige maior qualificação das pessoas que vão lidar com ele, né? Desde o prefeito, vereador, até quem está na ponta. Então, por isso que precisa dos melhores estarem governando. E exige, acima de tudo, o que a gente chama de republicanismo, né? O que é ser republicano? Né? Republicano vem de relis publis, coisa pública. O republicano é aquele que pensa primeiro na coletividade e depois dele. Eu sempre cito um exemplo, Gilberto. O republicano é igual a nossa mãe de domingo. Né? A nossa mãe só senta para almoçar depois que o almoço está servido, todos os pratos estão na mesa, o talher está na mesa, o refrigerante está na mesa, os copos. Todo mundo começa a comer, aí ela senta para comer. Ou seja, por quê? Porque é um sentido altruísta, de pensar na coletividade antes de pensar no indivíduo. Exato. O prefeito republicano é aquele prefeito que fala, olha, eu tenho que pensar no orçamento para o ano que vem, como se eu fosse o prefeito. Com a responsabilidade como se eu fosse o prefeito, ainda que eu não seja. O vereador também, como você disse muito bem, eu estou o vereador, não sou o vereador. Então eu devo pensar nas minhas responsabilidades, pensando que eu não vou voltar, mas vai ter outras pessoas que estão pensando na coletividade, na coisa pública. E isso é muito difícil, né? O próprio Montesquieu ia falar, a dificuldade, né, da democracia é que ela necessita de pessoas republicanas. E a dificuldade reside justamente aí, onde você achar pessoas republicanas, né, que pensam na coletividade antes de pensar em si próprio. E pessoas não só republicanas, mas qualificadas, né, Gilberto? Como você disse, o orçamento menor, a gente precisa aplicar melhor isso. A gente vai precisar escolher onde aplicar, vai ter que, infelizmente, né, nesse momento, fazer uma escolha. Olha, aqui não vai dar nesse momento, mas vamos aplicar aqui porque é mais necessário. E para fazer essa escolha, há de se ter qualificação e o sentido republicano da vida pública. Perfeito, Araré. Bom, estamos chegando aqui, Araré, com 37 minutos já de live. Quero te agradecer muito a sua participação. O bate-papo aqui é excelente, né? Então, muito obrigado mesmo, né, de você participar, pessoal aqui, né, acompanhando desde o início, muito bom, todo mundo aí gostando muito, né? Percussão boa, tá, né? Tá, muito obrigado. Eu queria que você fizesse aí os últimos comentários aí do que nós conversamos aqui, tá bom? Primeiro, Gilberto, eu que agradeço, né, o convite, né, você ter feito esse convite. Estou à disposição para a gente conversar quando você quiser. Você mais que é um amigo meu já que eu fiz, né, lá na Unifeb, esse tempo que a gente trabalhou lá. E quero te dar os parabéns, que eu também acompanhei, né, de longe, mas acompanhei esses seus anos como vereador. Eu tinha certeza que você ia ser um bom vereador, foi o que aconteceu. Desejo que você seja reeleito, né, que estamos falando em off agora.
porque eu acho que essa coisa da qualificação é uma das características fundamentais para esses próximos 4 anos. São anos de retomada, a gente tem que pensar que a gente vai começar lá de trás de novo algumas coisas, e a gente precisa de pessoas, né, com sentido público da profissão, que pensem na população, né? Eu sei que você tem essa visão, essa perspectiva, e é isso, e que você conte comigo sempre que você precisar, meu amigo. Tá legal. Estão pedindo a parte 2 da live ali. Quando você quiser. Tá legal. Araré, muito obrigado. Queria agradecer o pessoal também que ficou aí assistindo a gente, tá? Eu também quero agradecer. Legal, muito bom mesmo. Pessoal, tenha todos uma excelente tarde aí, um bom final de semana para todo mundo. Araré, valeu. Obrigadão, cara. Tudo de bom Um aí. abraço, irmão. Em breve a gente volta lá pro Unifeb, tá bom? Sim. Falou, um Abração. abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Até mais.